Você sabe quanto dinheiro a sua empresa está literalmente queimando todos os anos por causa de um erro de gestão? E eu não estou falando de dinheiro para um cafezinho, não. Estou falando de 70, 100, 200, 300, 600, 900 mil reais indo embora todos os anos pelo ralo. Claro que isso vai depender muito do tamanho da sua operação. E neste vídeo eu vou te mostrar como que você pode identificar esse prejuízo na sua empresa, mas principalmente como transformar esse ralo de dinheiro em lucro e produtividade. Recentemente eu vi um empresário falando o número de pessoas que havia saído da sua empresa no mês de janeiro e o quanto aquelas saídas havia prejudicado o seu faturamento, a sua produtividade, enfim, o negócio como um todo. E o fato é que para muitos gestores o turnover é visto simplesmente como algo que faz parte do negócio. Um funcionário sai, ele faz aquela substituição, treina um novo funcionário e vida que segue. Mas muitos não param para calcular o quanto de prejuízo acaba ocorrendo por conta daquilo. Então eu trouxe aqui um cálculo simples para a gente poder fazer e saber o quanto isso pode estar prejudicando a sua operação. Mas primeiro, a gente tem que pensar, né, que eu estou sendo bem conservador aqui, como eu gosto de ser, que o custo para você substituir um funcionário vai ser cerca de 6 a 9 salários. Isso sendo realmente bem conservador, ok? E esse prejuízo, ele acaba sendo composto por 4 itens para você. Primeiro, os custos que você tem com a saída daquele funcionário, os custos que você tem com uma nova contratação, os custos que você tem para treinar aquele novo funcionário, bem como a perda de produtividade, tanto durante o próprio treinamento, bem como a saída daquele funcionário. Então vamos fazer um cálculo aqui de uma empresa com 35 funcionários. Vamos dizer que o salário médio, né, a média de salarial ali daquelas pessoas, daquelas 35 funcionários, acaba sendo 3.500. Se essa empresa tiver uma taxa de turnover, uma taxa de rotatividade de 20%, ou seja, uma saída de 7 funcionários, para cada funcionário ela vai gastar cerca de 6 salários. E então, fazendo a conta desses 7 vezes 6 salários, vai dar 21 mil por cada funcionário que saiu. Ok, 21 mil, mas isso pensando 21 mil no mês. E se a gente for calcular esses 21 mil ao longo de um ano, vai ser um prejuízo de 147 mil reais para aquela empresa naquele ano. E aí você pode falar, nossa, Matheus, é um valor realmente muito considerável. E como eu falei no início do vídeo, quanto maior a tua operação, quanto maior também a tua taxa de turnover, maior é o prejuízo que você acaba tendo. Uma empresa, por exemplo, que tem 150 funcionários, um salário médio de 5 mil e com a mesma taxa de turnover, o custo por funcionário vai subir para 30 mil. E se a gente multiplica pelos 30 que saíram, já que saíram 30 funcionários, o prejuízo anual é de 900 mil reais. Por isso que é tão importante o empresário, o gestor, ele parar e fazer esse cálculo. Se você não tem esse cálculo, é muito importante, eu sugiro fortemente que você o tenha. E eu acredito que você até tenha te assustado caso você não tivesse parado para analisar isso aqui ainda, mas o fato é que as pessoas nem sempre elas deixam as empresas. Muitas vezes o teu funcionário ele vai deixar o líder, seja porque aquele líder não está reconhecendo, seja porque aquele líder está cobrando excessivamente, seja porque aquele líder está construindo um ambiente de trabalho ruim, seja pela falta de um plano de carreira naquela empresa. Mas o fato é que esses são os principais itens que fazem com que as pessoas saiam das empresas. E muitas vezes, para buscar uma solução, as pessoas acabam construindo uma falsa solução. As empresas acabam construindo uma falsa solução, na qual elas oferecem benefícios superficiais, que esses benefícios muitas vezes não resolvem nada, só acaba atrapalhando. Do mesmo modo, essa empresa busca implementar ações pontuais, e se você já assistiu os meus outros vídeos, você sabe que esse tipo de ação não serve para resolver grandes problemas. É como se você tivesse com uma dor de cabeça, você tomasse o remédio, vai aliviar, mas não vai resolver a causa. Então essas ações acabam não resolvendo o problema. Até porque é um problema estrutural. É um problema de gestão. E outros itens precisam ser revisados. Por isso que eu vou apresentar 3 itens aqui para você, para ajudá-lo a resolver essa questão, a melhorar essa questão. Claro que não vai ter como resolver em um vídeo do YouTube, obviamente, mas já vai te ajudar a ter um pouco de clareza sobre o que você pode fazer.
E o primeiro desses itens é ter conversas de desenvolvimento. Chega para um funcionário teu, faz uma reunião 1 a 1 com aquele funcionário, constrói um mínimo plano de desenvolvimento para aquele funcionário. Entende quais são as aspirações que ele tem dentro da tua empresa, para que ele tenha uma sensação de futuro ali dentro. E olha, eu já falei em outros vídeos aqui que o sentido no trabalho ele é extremamente importante. Nós não somos apenas apertadores de botões, né? A gente precisa ter um sentido naquilo que a gente faz. Então, quando o teu funcionário, principalmente essa nova geração, ela perde o sentido, ela perde o propósito naquilo que ela está fazendo, ela vai começar a buscar um outro trabalho para ela. E aí a tua empresa começa a sofrer com esses custos que eu falei anteriormente. Um segundo item é delegar o que e não o como. Olha, se você faz uma boa contratação da tua equipe, se tem um bom fit cultural ali, se tem um alinhamento entre você, entre a tua empresa e a tua equipe, se você fica a todo momento delegando o como fazer, principalmente para essas novas gerações, ela vai sentir que não tem autonomia para exercer aquele trabalho. Do mesmo modo, você vai começar a se sentir sobrecarregado também. Você líder, você gestor, você vai acabar se sobrecarregando, porque você está microgerenciando a todo momento. Então calcula quantos funcionários tem na tua empresa. E aí, a partir disso, se você for tentar microgerenciar todo mundo, você vai viver muitas vezes apagando incêndio, dando ordens ali no operacional, mas não vai se concentrar de fato naquilo que vai fazer a empresa crescer. Então, quando você for delegar algo, fala o resultado que você espera, diz o que você quer, não apenas o como. Deixa que aquela pessoa tenha autonomia, porque olha a quantidade de funcionários que você tem na tua empresa, se todos eles forem viver te chamando, não conseguem tomar uma decisão simples muitas vezes, você vai acabar se sobrecarregando, vai viver resolvendo problemas do operacional, vai viver apagando incêndio e não vai se concentrar de fato naquilo que vai fazer a tua empresa crescer. E ao fazer isso, até aquele senso de dono o teu funcionário passa a ter. Claro que funcionário novo, você não vai implementar isso. Por isso que você precisa fornecer todo o treinamento para ele, para que aquele funcionário vá ganhando autonomia, autoconfiança, sabendo o que realmente precisa fazer. E aí, a partir disso, você passa a delegar mais o que do que o como. E por fim, mas não menos importante, é monitora o clima da tua empresa. E não é aquele monitoramento de clima anual. Faz isso com frequência, faz pesquisas mais curtas, seja de tamanho realmente da pesquisa ou intervalos menores também. Porque a partir disso você vai conseguir fazer uma identificação precoce dos riscos e do mesmo modo, já que você faz a identificação precoce, você acaba agindo antes mesmo dos problemas de demissão. Porque já parou para pensar? Se você faz uma única pesquisa de clima na tua empresa, você vai acabar ficando cego para o que está acontecendo durante todo o ano, para você identificar em determinado momento e ter que resolver tudo ali. Então se antecipa, busca realizar uma pesquisa de clima e olha com os impactos dessas ações. E são ações que quando você para calcular, são ações de baixo custo comparado ao preço, ao prejuízo que você tem com a rotatividade. Então você vai ter ali algo que é de baixo custo de implementação, você vai ter um alto impacto na retenção, uma melhoria no clima, os seus funcionários vão ser mais engajados, vão ser mais produtivos e, consequentemente, você vai ter um aumento direto na lucratividade. E deixa eu te alertar também, porque eu sei que muitas vezes as pessoas saem empolgadas dos vídeos, elas buscam implementar realmente as ações, afinal é um prejuízo é um dinheiro que está indo pelo ralo, mas eu sei que o que vai te ajudar a mudar o jogo é a consistência. Então, se você fizer uma ação isolada, você pode ter aquele senso de alívio de que as coisas realmente estão funcionando, de que agora vai, mas saiba que é importante a consistência. E eu te alerto isso porque eu sei que na correria do dia a dia, com o tanto de funções, de demandas que você tem para resolver, ter mais essa demanda para você vai ser realmente algo muito desafiador. Do mesmo modo, eu sei que o teu RH está passando pela mesma situação, com o tanto de demandas que ele tem. E é justamente aí que entra o papel
do consultor. É justamente aí que entra o meu papel. A minha especialidade é te ajudar a reduzir os seus problemas com gente e, a partir disso, aumentar a tua margem de lucro, ainda mais em um momento onde a nossa margem de lucro tende a ser, infelizmente, cada vez menor. Mas o fato é, quer saber como eu posso te ajudar? Clica no link abaixo, fala comigo no WhatsApp, para que a gente possa começar a construir um plano de ação para resolver esses e outros problemas na tua empresa. Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.